Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 21 de julho, domingo, 16º domingo do tempo comum. E é com grande alegria que iniciamos mais um dia a nossa Lex Divina com o coração cheio de ação de graças por tudo que a nossa comunidade de Sementes do Verbo tem vivido ao longo desses dias. Ontem nós tivemos a celebração da ordenação sacerdotal e no dia anterior, na sexta-feira, 3 novos irmãos diáconos para a nossa comunidade, para a nossa igreja. Então é uma grande ação de graças, grande gratidão para toda a família Sementes do Verbo, mas você também que nos acompanha, que pode continuar rezando, intercedendo conosco neste dia. E hoje, neste domingo, teremos uma outra ação de graça. Então, na Santa Missa, hoje durante o nosso Retiro Anual da Vida Consagrada, nós teremos as nossas irmãs que irão pronunciar os seus primeiros votos na vida consagrada, que irão receber o hábito e também receberão um nome novo, que dará a sua dignidade, que vai testemunhar a sua vocação. Também irmãos que vão viver passos importantes, como votos temporários, votos perpétuos, definitivos, que dão a sua vida inteiramente ao Senhor, e também a consagração na Ordem das Virgens. Então, eu desejo que você nos acompanhe ao longo desse tempo, desse dia, rezando por estes irmãos e irmãs que irão dar esses passos tão importantes. E você também pode acompanhar pelos nossos meios de comunicação. Você pode através do nosso YouTube, então a missa será às 18h30, você pode acompanhar conosco. Também pode seguir através do Instagram, as nossas fotos, as postagens, deixar a sua oração, a sua ação de graças e a sua gratidão neste dia. E obrigado a você que tem carregado e sustentado ao longo desses dias o nosso retiro com as suas orações, mas também todas as ajudas que têm sido feitas aqui na nossa casa, no Convento do Carmo. Hoje a liturgia da palavra nos traz na primeira leitura, retirado do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Desse modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. E eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas e as farei voltar a seus campos e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores, que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. E este é o nome com que o chamarão, Senhor, nossa justiça. Então, a primeira leitura de hoje, o profeta ele vai falar em nome de Deus, que vai censurar os maus pastores, aqueles que pensam somente em si e esquecem a realidade do seu povo, do seu rebanho. E neste dia há uma exortação para os pastores e cada um de nós é convidado também a sermos pastores uns dos outros. Ai dos pastores que deixam dispersar as suas ovelhas, aqueles pastores que não apacentam o seu povo. Então hoje a exortação para cada um de nós é que o Senhor suscite novos pastores, porque existem aqueles maus pastores que não são bons, que não são vigilantes, que acabam perdendo as suas ovelhas. E hoje o apelo do Senhor para cada um de nós é: suscitarei para elas novos pastores, que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Então que neste dia o Senhor inflame o nosso coração com esse desejo ardoroso de sermos bons pastores, que vela sobre o rebanho, que vela sobre as almas que nos são confiadas. E eu dizia no início da nossa Lex Divina, a grande ação de graça de termos também esses novos pastores da nossa comunidade, novos sacerdotes, novos diáconos que apacentarão o povo de Deus e que se colocam a serviço, disponíveis para cuidar do rebanho. O salmo de hoje é o Salmo 22. O Senhor é o pastor que me conduz, felicidade e todo o bem hão de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma.
Pelos prados e campinas verdejantes, ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. Ele me guia no caminho mais seguro pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Eles me dão a segurança. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. E com óleo vós ungis minha cabeça, o meu cálice transborda. Felicidade e todo o bem hão de seguir-me por toda a minha vida. E na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O salmo de hoje é um salmo muito conhecido. O Senhor, que é esse bom pastor que cuida de cada um de nós, e aqueles que entram nesse pastoreio, nesse redil do Senhor, não falta nada. O próprio salmista vai dizer, o Senhor é o pastor que nos conduz e nada nos falta. Ele nos faz repousar e restaura as nossas forças. Então, nesse dia, nos coloquemos debaixo do pastoreio do Senhor, para que Ele venha renovar as nossas forças, Ele venha cuidar de cada um de nós, guiar-nos no caminho ao qual somos chamados a viver. E é isso que o salmista vai dizer, ele me guia no caminho mais seguro. O Senhor é esse bom pastor que protege, que cuida das suas ovelhas. O Senhor não nos coloca no mau caminho, mas um caminho seguro, o caminho que é dele, o Senhor que nos toma pela sua mão. E aí o salmista vai dizer, ainda que passemos pelo vale tenebroso, ainda que passemos por situações difíceis, nenhum mal temeremos, porque o Senhor estará conosco com o seu bastão e com o seu cajado, que nos dão a segurança. Então, nesse dia, eu reforço, renovemos mais uma vez a nossa confiança nesse bom pastor, esse Deus que é Pai, mas também que é pastor das nossas almas e que caminha conosco pelos tempos infinitos. Então, o Senhor que caminha conosco desde sempre, para sempre, eternamente. A segunda leitura de hoje, ela é retirada da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliá-los com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz a vós, que estáveis longe, e a paz aos que estavam próximos. É graças a ele que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto do Pai. Então, a segunda leitura de hoje, o autor da carta aos Efésios, São Paulo, ele vai falar dessa vinda, Cristo com a sua vinda que veio abolir a divisão e formou um povo novo. Ou seja, somos convidados a acolher essa obra de Cristo, que significa deixar de lado toda a divisão, todo o rancor entre as pessoas, entre os grupos, cada um de nós. Então, Jesus ele vai anunciar o dom da paz a todos os povos, e não somente aos judeus, mas todos aqueles que estão nessa busca, todos aqueles que desejam buscar e seguir o Senhor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhe disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham nem tempo para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Então, toda a leitura de hoje, ela vai falar do pastoreio. Desde a primeira leitura do Salmo, vai falar desse Deus que é esse bom pastor, mas também dos pastores constituídos, instituídos pela nossa igreja,
aqueles pastores que são dados a cuidar das suas ovelhas. E o evangelho de hoje não é diferente. Primeiro, os apóstolos que vão retornar da missão, entusiasmados, e vão relatar a Jesus o que realizaram. E ele então vai convidar a um breve repouso, mas o povo vai atrás dele. Então, na evangelização, na missão, não existe repouso, porque mesmo quando nós queremos repousar, nós temos à nossa volta ovelhas que precisam, da nossa oração, que precisam ser cuidadas. Então, diante disso, o que é que acontece? Jesus que vai deixar se mover pela compaixão. E, de fato, ele reconhece que são como ovelhas sem pastor. Então, para ele, o descanso é importante, mas antes disso está a compaixão por aqueles que precisam ser guardados e cuidados. Não podemos ficar indiferentes diante das vocações das almas que hoje estão perdidas por falta de pastoreio. Então, que nesse dia o Senhor renove no nosso coração sermos pastores uns dos outros. Que você seja inflamado no desejo de cuidar das almas, sobretudo daqueles que estão mais distantes, que necessitam serem sustentados pela nossa oração, pela nossa evangelização. Então, que neste domingo, dia de festa, de ação de graças, dia de reunir a nossa família, eu vos convido também a rezar pela família Sementes do Verbo que vive essas celebrações tão importantes. E nos encontraremos novamente às 18h30 no nosso canal do YouTube para juntos participarmos desta bela celebração. Tenhamos um belo domingo neste dia e que Deus os abençoe.